Boa tarde, prezado colaborador. Seja bem-vindo à nossa segunda semana da Saúde 2020. Com a palavra, Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, acho que você está sem áudio. Boa tarde, prezado colaborador. Seja bem-vindo à nossa segunda Pronto. da Saúde. Boa tarde a todos. É um prazer a gente poder estar se reunindo dessa forma diferente. Queria agradecer muito a presença de todos, a nossa segunda semana de saúde do nosso grupo. O lema é viver, amar e cuidar. Esse lema foi muito pensado, muito refletido, e ele está dentro do que a gente imagina que seja importante a gente abordar nessa nossa segunda semana, durante esse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento especial, um momento de exceção, e viver, amar e cuidar são temas cada vez mais caros para toda a sociedade e para nós, como grupo de medicina, como grupo de saúde. Viver com simplicidade, viver com autenticidade, viver com o pensamento em fazer o bem feito e fazer o melhor para o outro. Esse sempre foi o nosso lema, e nesse momento ele se mostra cada vez mais presente e mais atual para todos. Essa é a nossa expectativa nesse momento, de ter uma semana da saúde que a gente leve para vocês nesse novo formato algo que seja importante para vocês, que leve um pouco de informação, que leve um pouco da experiência das pessoas que a gente convidou. Eu acho que a programação está muito bacana. A gente vai ter profissionais de medicina, profissionais de educação física, nutrição, terapia holística, psicologia. Então, acho que a programação está muito legal. Acho que é um espaçozinho que a gente se dedica durante um breve momento, durante a nossa jornada diária. Então, queria agradecer a Patrícia, a Maria Lúcia, ao pessoal da TI, ao marketing, todo mundo que se envolveu, e aos palestrantes aí que vão trazer um pouco da sua experiência para a gente. Então, muito obrigado. Está aberta a nossa segunda semana da saúde. Obrigado. A gente agradece a sua participação, doutor Rodrigo. E agora, para darmos prosseguimento à nossa Semana da Saúde, convidar o doutor Maurício para contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência acerca de o que é ter, né, um diagnóstico positivo para coronavírus. Só vou pedir, por favor, para o doutor Rodrigo desligar o microfone. A gente agradece. Obrigada. A participação, doutor Rodrigo. E agora, para darmos prosseguimento à nossa Semana da Saúde, Bem, boa tarde a todos. Me escuta, Patrícia, tudo bem? Um diagnóstico positivo para... Oi, pode falar. Tá. Como vocês sabem, no dia 18, uma segunda-feira, eu tive o Covid, lá em maio. Eu estava já em home office desde uma semana anterior, uns dias antes, e na sexta-feira, no dia 15, eu atendi um paciente que estava com Covid, no ambulatório lá de outro serviço que eu também trabalho. E até onde eu sei, esse foi o único paciente que foi confirmado com Covid que eu atendi. Mas lá no outro serviço, que é na prefeitura, nós temos um fluxo grande de pessoas provenientes de hospitais que são referência no Covid. Tanto funcionários para entrega de resultado, ou pessoas que vêm coletar amostra. Então, a gente não sabe ao certo como que pegou, eu não sei ao certo como que eu peguei, mas seria a opção que eu acho mais viável. Bem, e aí, na segunda-feira, dia 18, eu comecei com conjuntivite. O olho ficou um pouco vermelho.
E isso é difícil de ter esse sintoma, mas faz parte. E como eu trabalho na área de saúde, a gente já fica logo alerta a ter esses sintomas, a ver se a gente tem alguma coisa ou não, né? Eu pensei logo em conjuntivite, pode ser o Covid. Aí eu conversei com a minha irmã, que também é médica, eu conversei com a minha diretora, e eles também concordaram que podia ser o Covid, aí eu já estava em home office e continuei a fazer na quarentena. E à noite eu comecei a ter uma dor de cabeça que durou até o final, até o 14º dia. E ao longo dessa primeira semana, eu tive a primeira conjuntivite foi piorando aos poucos, passou um olho, depois foi para o segundo olho, aí depois, na segunda semana, já melhorou. E uma cefaleia, dor de cabeça constante, o tempo todo, nos 14 dias. Além disso, foram dores musculares muito intensas na região lombar, nas coxas, dores articulares difusas, e eu não tive febre. Em nenhum momento eu tive febre, em nenhum momento eu tive tosse, e não tive nenhum sintoma de congestão nasal, de nada, nenhum sintoma respiratório. Foi somente a conjuntivite, a dor muscular, a artralgia e a dor de cabeça. Aí eu marquei para fazer o PCR, por suave, no laboratório, fiz no 5º dia, que foi uma sexta-feira, e na segunda semana seguinte eu tive o resultado positivo para o Covid. O exame, o suave, é bem desconfortável, porque ele enfia um cotonete no nariz, aí dá um lacrimejamento, e na orofaringe, na ânsia de vômito. Então é bem desconfortável, porque eles se esforçam em ter material para poder fazer o exame. E a coleta foi no drive-thru, foi tranquilo, não expôs ninguém do laboratório a nada, foi só chegar no carro, já estava tudo agendado, marcado. E veio positivo na segunda-feira, que já era do 7º para o 8º dia. Na segunda semana, eu tive cansaço por um dia só, um cansaço leve, a perda de olfato, e eu tive a melhora progressiva da conjuntivite. Na segunda semana, a conjuntivite melhorou, as dores musculares também foram melhorando, a artralgia também foi melhorando. A cefaleia que continuou até o 14º dia. O olfato eu recuperei apenas depois, na terceira semana. O olfato eu perdi na segunda semana, mas na terceira já melhorou, mas a melhora começou a sentir cheiros estranhos. Parecia que tinha alguém fumando do meu lado, e não tinha ninguém fumando, porque eu não convivo com pessoa que fuma. Ou então parecia que era fumaça, poluição. Mas isso também já passou. Eu sei que eu tive sintomas leves, que inicialmente passaram despercebidos, caso alguém não trabalhasse na área de saúde. Bem, e como eu recebi o resultado positivo, eu fiquei bem preocupado e fiquei ansioso, porque a gente sabe que as complicações ocorrem do 8º ao 10º dia, né? E o resultado veio do 7º para o 8º dia. Então eu fiquei pensando assim, ainda faltam uns 3, 4 dias para ver se vai piorar e se vai precisar internar, alguma coisa assim. E aí foi justamente nessa época que eu tive um cansaço. Um cansaço leve, porque eu tenho um cachorro, e o cachorro é novo, fica fazendo estripulia em casa, e às vezes eu tenho que tentar pegar o cachorro, corre um pouquinho, e aí em casa, apartamento. Não é tanto assim. E eu fiquei cansado. Isso normalmente nunca me deixou cansado. E eu fiquei numa dúvida. Eu vou no hospital, não vou para o hospital, entendeu? E aí eu conversei com os colegas que atendem pacientes Covid, e como o meu caso era bem leve, eu não tinha febre e o cansaço realmente foi bem leve, optei para não ir no hospital naquele momento. Mas caso eu tivesse uma piora, já estava certo que eu iria para emergência, ela faria gasometria, tomografia de tórax, isso tudo. E isso deixa a gente tenso, né? A gente fica preocupado e tal.
Mas no dia seguinte eu estava melhor. Foi só um breve momento na terça-feira. Sim. Mas isso foi uma decisão pessoal minha, entendeu? Eu tinha condições de tomar conta de mim em casa, de ficar pegando sintomas e ligando para as pessoas caso fosse necessário. Não quer dizer que se aplica a todo mundo. E eu media diariamente a temperatura. E eu não tive em nenhum momento febre. A temperatura é 36, não subia a temperatura. Oi, Patrícia. Mas isso foi uma decisão pessoal minha, entendeu? Eu tinha condições de tomar conta de mim em casa, de ficar pegando sintomas e ligando para as pessoas caso fosse necessário. Não quer dizer que se aplica a todo mundo. Entendi. E eu media diariamente a temperatura. Eu não tive em nenhum momento febre. Fazer o acompanhamento, né? 36, não subia a temperatura. Sim. E, doutor Maurício, neste momento, qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos colaboradores após essa vivência? Tem uma questão, porque tem a quarentena, que a gente tem que ficar em casa, e é sempre um dilema, sair, não sair para não contaminar ninguém, mas, por outro lado, tem padaria, farmácia, pet shop, etc. Tem contato com os entregadores, e tem a questão de você se sentir preso, uma prisão, que você não tem como sair, e a apartamento é pequeno, nem todo mundo mora em casa, que tem quintal, que possa ser ou não, ou às vezes tem pessoa idosa em casa, entendeu? E aí tem que ter um cuidado muito mais especial do que eu precisei ter. E, no fim, tem um alívio muito grande que correu tudo bem, que pôde retornar ao trabalho, que pôde retornar à sua vida muito grande. Mas essa doença ela dá muita insegurança na gente. Porque você vê, eu tive um sintoma que não foi o usual, que não tinha febre, todo lugar que você vê reportagem, o shopping vai medir temperatura, os que vai medir temperatura, eu não tive febre em nenhum momento. E eu consegui fazer um diagnóstico bem precoce, nem todo mundo faz isso. E eu não tenho certeza de onde foi que eu peguei. Então, o que a gente tem que falar para o nosso colaborador é que ele tem que ficar muito atento a si, a ver o que ele sente, a tentar perceber as alterações dele e tentar ver logo o sintoma para tentar ter um diagnóstico mais precoce possível, para poder entrar em quarentena o mais precoce possível, para poder evitar a disseminação e proteger as pessoas da sua casa. Entendeu? E agora, na saída disso, tem uma coisa que eu também considero, que é o desconforto que algumas pessoas têm. Tipo assim, não estou falando da empresa, mas tipo assim, você pega um Uber, você fala com o porteiro e fala assim, pô, você já teve uma cidade mais ainda? Por quê? Você transmite para outras pessoas? Não, porque eu não sei se eu posso pegar de novo. Então, os cuidados continuam. Você não sabe se pode se reinfectar ou não. Entendeu? Então, até isso passar, e agora, na pessoa, entendeu? E outra coisa, a gente sempre acha que a nossa vida é certa, é planejada, que não tem percalço, que não tem problema. Só que aí você vê que tem um problema, que não está na nossa alçada, que é difícil de você tentar resolver. E o que você faz? Entendeu? Eu acho que isso é um aprendizado. Intercorrentes, problemas acontecem, às vezes a gente tem que se retrair, tem que fazer a nossa parte e esperar que vai passar. Então temos que nos cuidar, né? Sim, temos que nos cuidar. Temos que nos cuidar. É difícil de você tentar resolver. Entendi. Muito bom, Maurício. A gente agradece por sua participação.
Estimamos sua melhora completa, tá bom? E neste momento gostaríamos de convidar para a nossa live o Dr. Márcio Loubach, que vai estar falando um pouquinho para a gente. O que esperar do mundo pós-Covid-19? Tudo bem, doutor Márcio? Bem, Patrícia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Dr. Márcio, ele é enfermeiro, formado pela UF, médico também, formado pela Universidade Estácio de Sá, especialista em hemoterapia, membro da SBHH e SBGG, e também atua como médico no Grupo 1, no Hemocentro de São Gonçalo e o Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima. Com a palavra, doutor. Tudo bem, Patrícia. Obrigado por você, por estar mais uma vez aqui contribuindo para a divulgação continuada da empresa, né, pela clínica, pelo Grupo 1, tentando compartilhar um pouco do que a gente aprende aí, né, que a gente lê. Um assunto tão complexo, né, como é essa Covid-19, um troço tão novo, né? Aí a gente cita até um exemplo que o próprio Dr. Luiz Amorim, que é o diretor do Hemorrio, falou, que a quantidade de artigos e de informativos que são produzidos diariamente nessa época agora de pandemia é humanamente impossível você se tornar atualizado. Então, tudo que a gente terminar de conversar aqui está arriscado amanhã já ser algo ultrapassado ou algo no passado. Então, a informação, né, nesse meio que a gente está vivendo, nessa pandemia que a gente está vivendo, é algo de fundamental importância, né? E esse tema que você está falando do que esperar é um troço muito complexo, né? Começando que esperar. Porque assim a gente espera uma série de coisas boas, novas, melhoradas, porque nós como sul-americanos, né, como moradores aqui na América do Sul, a gente não tem muito hábito aquele negócio, a gente sempre fala, todo mundo lava a mão, faz isso tudo, mas a gente não tem visto isso tanto quanto a gente tem visto agora, né? O cuidado com o autoasseio, falando assim, né? Que é o cuidado com lavar as mãos, manusear instrumentos de utensílios de compartilhamento diário, e você sempre, ou na ausência de lavar as mãos, usar álcool, não entrar com os sapatos, com a roupa dentro de casa, que é um troço que a gente já deveria ter adquirido esses hábitos há muito tempo, que a gente acaba pecando e passando por cima disso tudo. Eu não sei se você lembra, numa das conversas que a gente teve antes do início, lá quando começou a pandemia, começou a vir aqui para o Brasil, eu não sei se você lembra, mas uma das coisas que eu falei foi, se lá do outro lado do mundo, que eles têm uma cultura de asseio muito mais rigorosa da nossa, do que a nossa, de andar de máscara na rua, deixar o sapato fora de casa, e o anseio deles, eu fico imaginando como isso vai ser aqui, né? E como isso seria aqui no caso. E na realidade está sendo reflexo disso daí, né? A gente vê hoje em dia a manipulação das informações do governo tentando minimizar. Hoje eu estava avaliando os dados como a gente faz rotineiramente, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e você vê que os dados são totalmente conflitantes. Você vê que tem uma diferença entre a informação da Secretaria Estadual para a Secretaria Municipal de 500 casos em Niterói. Pô, 500 casos não é um erro bobo, é um erro grosseiro. Então, mas você vê a tentativa da manipulação dos dados ao favor da instituição em si. É um troço que não deveria acontecer, né? Infelizmente, é a realidade que a gente está vendo. E a gente vê uma série de coisas que a gente vai ter que avaliar e continuar avaliando. Essa daí é uma pandemia, esse daí é um problema que não vai passar agora, é um problema que não é um problema que vai se resolver essa semana, mês que vem, nem na outra semana. A gente está rezando para que isso se resolva até o final do ano, se Deus quiser, com uma descoberta aí de uma vacina, mas também não é algo que é tão esperançoso assim. O que a gente espera é que venha ondas sequenciais de contaminação, né? E essa contaminação é avaliada individualmente de município em município, de estado em estado, para eles fazerem a avaliação de como vão liberar ou não vão liberar, que está nesse como está agora, né? Faz lockdown, não faz lockdown, libera, não libera. Aí a gente fica meio perdido nisso tudo, porque na realidade o que eles fazem é como
eles avaliam quanto por cento da população já foi contaminada, mediante aquele percentual que restou, eles avaliam a proporção daquele pessoal que vai ficar grave e se eles têm condições de absorver aquilo. A população não entende muito bem que eles estão liberando o pessoal, mas isso não quer dizer que não existe o risco de contaminação. Não tem como abrir mão das condutas, das medidas, porque não. Isso tem que se proteger a todo momento. Que todo mundo busca, né? Uma vacina, um medicamento. E até mesmo depois da vacina. Por que depois da vacina? Porque é um vírus que ele tem uma mutação muito grande. Então, provavelmente, essa vacina vai ser estabelecida com parâmetros das cepas que estão circulando agora. Então, quer dizer que vai ser igual à influenza. Ano que vem, provavelmente, vai ter outra onda e tem que ter uma outra vacina. E assim vai sequencialmente. Entendeu? É isso que a população não entende. Não quer dizer que a gente está liberando para o pessoal ir para a rua, não quer dizer que não existe a doença. Entendeu? Existe a doença está lá. A diferença é que se você ficar grave, talvez o serviço público tenha uma condição de te absorver. As unidades de saúde têm uma condição de te absorver e você talvez vá para o respirador e vai ter lá um respirador disponível para você. Talvez, entendeu? Mas eles avaliam isso em proporção. Isso não quer dizer que você não vá ficar doente. Aí existe, junto disso, uma série de coisas. Quais são? Eles liberaram. Então, existe uma esperança de que ocorra uma contaminação progressiva pós-liberação. Então, quer dizer que essas pessoas vão ficando contaminadas. Só que, assim, junto disso, em paralelo a isso tudo, existem umas outras sequências de outras coisas. Como assim? A gente tem um resultado de que ocorreu uma redução da vacinação em Portugal. Então, 40% das crianças que deveriam ter sido vacinadas esse ano não foram vacinadas. Então, isso daí acarreta o quê? Uma volta de uma série de doenças, catapora, sarampo. Isso tudo tem uma probabilidade de voltar junto, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, tem que se policiar o tempo todo, tem que fazer isso tudo. E outras coisas, como assim? Não é a liberação que vai resolver alguma coisa, não é nada disso. A gente, na realidade, a gente nem sabe ainda em qual altura da curva a gente está. Eles falam, não, a gente chegou no pico da curva. Não, a gente não chegou no pico de nada ainda. A gente não sabe onde a gente está. A gente sabe alguns dados que, por exemplo, Niterói, falando mais grosseiramente do município que a gente está sempre aí, né, que a gente mora, Niterói está registrando há 35 dias, mantendo diariamente 2 ou acima de 2 óbitos dia. No sábado foram 6 óbitos, entendeu? Mas ele mantém 2 óbitos diariamente durante 35 dias e durante os últimos 11 dias sem contaminações diárias, entendeu? Então, quer dizer, aí você chega e fala, não, mas a economia precisa andar, a gente precisa vender, a gente precisa fazer o dinheiro circular, entendeu? Isso não quer dizer que você não vai ficar doente, isso não quer dizer que você não vai ficar grave, isso não quer dizer que você não vai ter uma probabilidade grande de falecer pegando isso aí, né? Porque a gente sabe também que a mortalidade, a letalidade, né, falando melhor, a letalidade aqui no meio que a gente vive está em torno de 5%, que é um troço muito alto. Na China era 2%, e a gente estava reclamando quando estava lá 2%, será que chega a 3%? E aqui é 5%. Pô, 5% para mim, como médico, é um troço desesperador. Eu não lembro também se na outra vez, se você lembra, na última palestra que a gente teve, eu conversei que eu falei, olha só, você pode elevar o pico da quantidade de casos relatados a uma casa decimal. Então, se você tem 6, você tem 60 contaminados. E se você for estabelecer esse padrão hoje em dia para o que a gente tem de contaminados, que no Rio de Janeiro está em 79 mil casos, você vai colocar 790 mil casos. É muita gente, é muita coisa. Sim. E, frente a isso tudo, muita dúvida tem sido gerada a respeito de medicamentos também e procedimentos, né? Então, quais são os medicamentos e procedimentos que têm sido usados com sucesso no tratamento e na prevenção do coronavírus? Olha só, na prevenção tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? A gente vê o pessoal falando da hidroxicloroquina, da cloroquina, da azitromicina, do Anita, né? A gente vê o pessoal falando de alguns moduladores retrovirais,
né? Remdesivir, que é o que um modulador que era usado na década de 80, que foi desenvolvido para o HIV, que voltou agora com tudo. Na realidade, o problema da cloroquina e da hidroxicloroquina é a relação que eles têm com um problema cardíaco. Eles não têm nenhum efeito benéfico, e o efeito benéfico que talvez eles tenham, que eles não conseguiram mensurar e relatar por menor, assim, o efeito benéfico que talvez eles tenham é suplementado pelo efeito do efeito colateral, que é o efeito cardíaco que ele tem. Então, será que vale a pena você fazer um remédio que você não tem certeza de nada? E, além disso tudo, foi feito vários estudos. É um estudo que, um tempo atrás, foi voltado, que resolveram reavaliar o estudo, provavelmente por causa de pressão política, com 95 mil pacientes. 95 mil pacientes não é 9 pacientes, não é 5 pacientes. Eles resolveram fazer reavaliação desse estudo para ver se poderiam fazer alguma coisa, que conseguiriam tirar alguma coisa palpável. Hoje em dia, o que a gente vê, por exemplo, em São Gonçalo, o pessoal usa direto a ivermectina. Fazem ivermectina como profilaxia, contaminou, teve febre, não sei o que, pode ser Covid, ivermectina, azitromicina. Pô, tudo bem, a azitromicina é um antibiótico, você fazer um antibiótico de largo aspecto para uma pneumonia que você não sabe a causa primária dela, já que é um vírus, não vai fazer efeito nenhum, não vai fazer diferença nenhuma. Está fazendo um antibiótico, um troço para bactéria, vai fazer o vírus, não tem nada a ver. Mas, para segurar infecções secundárias, porque o vírus vai causar infecção inicial, depois que a infecção está estabelecida, vão ocorrer infecções secundárias pela macrobiota que está própria ali. Aí sim, tudo bem, tu faz um macrolídeo, tu faz alguma coisa assim de mais um aspecto mais amplo para cobrir isso aí. Pô, perfeitamente. Mas o uso da ivermectina, ácido, isso tudo, não tem nada que comprove, que vire para você e fale, olha, obrigatoriamente você vai fazer esse esquema de medicamento que vai melhorar absurdamente, que vai te curar. Tu faz um macrolídeo, faz alguma coisa assim. E algo que tem preocupado muito também com relação à divulgação de tantos medicamentos, né, tantos tratamentos, a população também está correndo para as farmácias, né, atrás desses medicamentos. Qual é a sua visão médica com relação à automedicação, né? Tem malefícios? O que a gente tem ouvido falar, porque meu parente foi tratado com tal medicamento, aí a pessoa vai e tenta comprar tal medicamento, achando que vai dar certo. Enfim, como seria isso, né? Essa automedicação consumida na pandemia? Já que não há um medicamento certo, vai depender de acordo com o quadro de cada paciente, né? A situação. Enfim, qual é a sua visão a respeito disso? Eu acho isso daí um troço extremamente preocupante. Para mim, chega ao ponto de quase desesperador. Por que desesperador? Eu vou te falar, a hidroxicloroquina ela tem uma indicação para doenças do colágeno, doenças de artrite reumatoide, lúpus, isso tudo. Então, por exemplo, eu tenho pacientes minhas que têm artrite reumatoide, têm lúpus, estão há 8 anos usando hidroxicloroquina, estão super bem controlados, pacientes que demoraram a gente estabilizar, pacientes que tiveram um maior trabalho para a gente estabilizar com a droga, a dose da droga. Aí, depois que a paciente está estabilizada, aí o que acontece? Ah, não, descobriram um remédio milagroso, que é a hidroxicloroquina, que vai combater o vírus e blá, blá, blá. Aí acabou simplesmente do mercado. Aí essa minha paciente, que ela está super equilibrada, começa a ter um monte de lesão, começa a ter uma recidiva enorme, aí você fica desesperado, tentando arranjar outras medicações para suplementar aquela medicação, que não vão fazer o mesmo efeito e que muitas das vezes você vai ter que usar 2, 3 medicações associadas que vão ter um efeito pior ou vão ter efeitos colaterais pior do que aquela que já estava ali. Entendeu? Então é um desespero. Hoje em dia, aí falaram assim, vamos fazer ivermectina, dando exemplo da ivermectina como estava sendo antes. Vê se você consegue achar ivermectina no mercado. Não consegue. A hidroxicloroquina, esses pacientes meus que tomam hidroxicloroquina para lúpus e para artrite reumatoide, eu só estou conseguindo fazer em farmácia de manipulação. Eu tenho que mandar fazer na farmácia de manipulação a dose para eles usarem durante o período de um mês. Porque na farmácia comum não consegue. Aí acontece o quê? O remédio que custa 8, 10 reais, a farmácia está cobrando 110, 120, porque é oferta e procura, né? Contra mais. Assim, querendo ou não, todos esses remédios são remédios muito baratos. Entendeu? A hidroxicloroquina, a cloroquina, a produção dela, o produto, é um troço muito barato. A ivermectina, idem. Tem outros medicamentos que estão sendo estudados
Tem até um médico amigo meu, o Marcos, que a gente estava conversando na semana passada, e ele estava falando que a evolução com o remédio teve alguns pacientes dele que, por um acaso, ele estava avaliando e viu que aqueles pacientes estavam usando o medicamento e eles evoluíram super bem. Eu não vou falar agora também o nome do medicamento, porque senão daqui a pouco vai ter um monte de gente comprando. Mas, assim, melhor não. Eles evoluíram super bem. E é um remédio que você compra na farmácia por R$1, R$2, entendeu? E os caras evoluíram muito bem. Aí ele falou assim, não, Márcio, eu vou escrever um artigo, vou produzir. Quer dizer, isso está sendo muito complicado, mas isso é o quê? A falta de algo eficaz. Uma falta de alguma coisa que foi embasada teoricamente. A maioria desses medicamentos que estão sendo usados, tipo a ivermectina, a ivermectina começou a ser usada, teve um estudo, acho que na Austrália, se não me engano, que liberou que eles, in vitro, eles conseguiram sucesso de neutralização do vírus. Aí o que aconteceu? Já que in vitro conseguiu, vamos começar a usar direto. Aí começaram a usar direto. Não avaliaram dose. A dose que o pessoal está fazendo hoje em dia de ivermectina aqui é de 200, 300 miligramas quilograma de peso. A dose do estudo era de 150. Quer dizer, estão fazendo o dobro da dose ou o triplo da dose, entendeu? Nossa, entendi. Totalmente... Mas por quê? Porque é da falta de um medicamento eficaz ou de alguma base teórica que possa te comprovar, olha, você pode usar isso aí. Agora, talvez não seria interessante, algo assim que eu tenho ouvido pessoas dizer, estão tomando vitaminas, enfim, ou até alguns medicamentos homeopáticos para fortalecer o sistema imunológico. O que você acha disso? Vale a pena? Tem alguns pacientes meus que eu faço geriatria, então atendo muito idoso. Então, tem alguns pacientes meus que eu faço uma suplementação oral de conjugadas de vitamina C, vitamina D e zinco. Isso daí eu já faço já naturalmente para eles. Homem, principalmente, eu sempre suplemento zinco, né? Porque a gente tem, por naturalidade, uma carência maior desse produto. E a vitamina C apenas para ajuda o sistema imunológico. Mas, na realidade, eu não faço macrodoses, entendeu? Eu chego a fazer uma dose mais elevada de vitamina D para mulher, que geralmente estão em osteoporose, ou com alguma doença osteopática. A gente chega a fazer com essa suplementação, mas eu faço em média 500 miligramas de vitamina C associada a 1.000 unidades de D, com no máximo 70 não, mas no máximo 10 de zinco dia. Homem, eu apenas aumento mais essa dose de zinco de dia, porque ele tem uma carência maior de zinco, né? Então a gente aumenta, ele perde no exercício, perde muito no ato sexual, perde muito numa série de coisas. Então eu suplemento isso daí mais. Mas se eu falar para você assim, olha, realmente você tem uma eficácia comprovada que com essa suplementação você consegue melhorar a sua condição perante a doença. Não existe essa comprovação. A comprovação que existe por exemplo, temos alguns estudos na Itália, na Europa, né, de que eles relatam que pessoas com carência de vitamina D, elas têm uma propensão exatamente. Pessoas que têm uma carência de vitamina D, elas têm uma propensão a evoluir pior do que aquelas que não têm. Esse foi o que o estudo falou, entendeu? Só que, se você pegar o povo europeu, eles têm uma carência de vitamina D, que é um troço normal, como aqui também tem. Exatamente, é um troço normal na carência da população. Tanto é que se você pegar os livros de medicina, Harrison, o Cécio, alguns livros de clínica, você vai ver lá que eles, algumas partes do livro, eles indicam assim, você tem que tomar sol tantas horas por dia. Só que a gente já vive num país ensolarado, entendeu? Se você vai na padaria, se eu vou pegar o meu carro ali na rua agora, eu vou pegar sol. E durante o tempo que eu estiver dirigindo, eu vou estar exposto ao raio solar. Seria quanto tempo mesmo de exposição solar, aproveitando que você chegou a mencionar? Você vai ver lá que não tem um tempo específico. O ideal é que você se exponha no tempo de menor radiação, né, que é aquele período entre 10 horas e até 4 horas da tarde. O ideal é que você não se exponha nesse horário, né, para não pensar o índice de câncer de pele, para não aumentar tudo isso. Né, que você pegue o solzinho, geralmente o solzinho da manhã mais cedo ou do final da tarde, que o período da incidência do raio solar ela está menor.
né? E que a irradiação ela é mais branda, vamos dizer assim. Mas o tempo de exposição varia muito. Não depende. Tipo, você tem que pegar meia horinha todo dia. Não. Às vezes eu falo para os meus pacientes, não, você tem que pegar meia horinha, 40 minutos de sol, porque, poxa, você imagina, um vovô de 80, 90 anos, que não está acostumado a ficar se expondo ao sol o tempo todo, ele vai ficar lá durante 1 hora torrando de frente para o raio? Não vai, entendeu? Só que uma meia hora já ajuda. Às vezes eu fico até na dúvida, né? Exposição solar, beleza, mas passa o protetor? Não passa? Passa, protetor sempre solar, independente disso? Independente disso, você sempre usa o protetor, porque a função do protetor ela não deixar que agrida diretamente o DNA da célula, né? E tem alguns, isso não quer dizer que você não vai absorver e não vai produzir. Você tem uma diminuição, você tem uma absorção menor, você tem uma diminuição da produção da vitamina D, né? Que diga-se de passagem, lá fora não é nem mais vitamina D, é hormônio, hoje em dia eles tratam a vitamina D como hormônio. A gente aqui ainda continua tratando como vitamina D, mas não quer dizer que vai diminuir. Você tem que ter todo o cuidado, como se você tivesse o cuidado diário, ainda mais para a gente que é branco. Assim. Tá certo, então. E, doutor Márcio, na última semana saiu uma reportagem sobre o governo de São Paulo de participar da terceira fase da vacina que está sendo produzida na China. Se eu não me engano, acho que é a USP que vai estar à frente dessa pesquisa e algumas pessoas já começaram a ser testadas. Então, frente a isso, há alguma previsão de uma descoberta de uma vacina eficiente? Será que é essa que vai ser a vacina que o mundo inteiro vai se beneficiar? Ou existem outros que estão sendo elaborados nesse mesmo sentido, neste mesmo fim? E caso houver essa descoberta, deve levar mais ou menos quanto tempo para poder começar a ser administrada na população? Uma vez que a gente sabe que existe um protocolo, existe um tempo, né, para cada fase de teste da vacina. Você poderia contar um pouquinho para a gente como é esse processo? Patrícia, assim, na realidade, mediante essa pandemia, muitos protocolos estão sendo pulados, né, com a finalidade de obtenção do produto o mais rápido possível, né? Inclusive para vacina. A gente também tem um outro protocolo de plasma que a gente está fazendo na empresa, na clínica, né? Mas inclusive da vacina também sofreu pular algumas etapas, né? A vacina que você está relatando é uma vacina da AstraZeneca, eu acho que é o nome da empresa, né? Que é uma empresa que eles estão associados com Oxford e começaram a produzir e, na realidade, eles estão querendo testar na população que está tendo uma maior incidência, que, infelizmente, nesse momento, é a gente que está indo para o topo. Os Estados Unidos ainda está no topo porque tem uma grande população contaminada, mas em números de casos, os Estados Unidos estão em primeiro, infelizmente, a gente está em segundo, né, quando você leva em consideração por 1.000 pacientes. Mas é uma vacina que tem uma grande propensão, eles estão apostando tudo nisso, só que assim como a vacina deles, existe mais 115 vacinas que estão sendo desenvolvidas. Na realidade, isso daí é uma corrida para quem descobrir isso primeiro, porque você imagina, quem descobrir isso primeiro, mesmo sendo... mesmo previsão para em junho já começar a administrar, junho do ano que vem, começar a administrar na não, antes da metade antes do semestre do ano que vem, eu acho muito pouco provável que tenha alguma vacina disponível já para a população. Tem uma outra vacina da Sinovac Biotech, chamada Coronavac, né? Coronavac. Ela é uma vacina que para a gente é mais interessante. Por que ela é uma vacina que é mais interessante? Porque ela já é desenvolvida baseada em uma tecnologia que a gente já domina pelo Butantan, entendeu? Então, se essa vacina for emplacada, vai ser muito mais fácil da gente produzir essa vacina e usar ela em massa aqui na gente. Então, é uma vacina que a gente tem muito mais interesse que vá para frente. Mas todas elas ainda estão em fase muito experimental, né? O problema é que aquilo que a gente estava conversando no início é informação.
né? Teve uma vacina um tempo atrás, agora eu não lembro qual foi o fabricante, que foi produzida nos Estados Unidos, e que eles falaram assim, não, a gente descobriu a vacina e vamos fazer e vamos botar para todo mundo e vai ser como se tivesse descoberto o mundo. Aí quando você pega o artigo do cara, que o cara escreveu, você pega o artigo dele, você começa a ler, você vê que ele fez em 45 pacientes, desses 45, 8 desenvolveram imunidade. Poxa, não chegou nem a 25%. Entendeu? Então não tem uma viabilidade para você fazer em larga escala. Essas que a gente conversou agora, da de Oxford, dessa da Coronavac, essas daí a gente tem uma esperança grande, porque a Astra ela começou um planejamento de produção de 400 milhões de doses. Quer dizer, se ela não tivesse muita certeza que isso vai dar certo, ela não iria produzir tantas doses. Senão seria material jogado fora. Então ela está apostando muito alto nisso. Mas assim, uma vacina que chegue ainda esse ano para que a gente coloque no mercado e que tenha uma efetividade, acho muito pouco provável. Acho que isso daí a gente ainda vai continuar vivendo ainda até o ano que vem, na melhor das hipóteses. Seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado. Agora, sim. Agora que eu vi. A gente está aprendendo a lidar, né, com a tecnologia. Bom, doutor, uma pergunta que não quer calar. A vida voltará ao normal após toda a população ser imunizada? Acho meio complicado isso. Acho meio complicado. Acho que se a vida voltar ao normal antes de como a gente estava vivendo nessa pandemia aí, talvez seja para o final do ano que vem. Talvez. Aquela vida de você sair tranquilo, sem estar preocupado no que você vai tocar, sem estar preocupado naquilo que você vai fazer, sem você estar preocupado na sua contaminação, porque uma coisa que a gente vê hoje em dia é uma preocupação que o Maurício falou aí antes de mim, que é o quê? É o fator emocional. A gente vê muito disso hoje em dia nos pacientes com Covid e nos funcionários da área de saúde em geral. Né? Você vê que a todo momento o pessoal está muito nervoso, o pessoal está muito apreensivo, o pessoal está se testando por qualquer motivo, querendo saber se foi contaminado, se não foi contaminado. A maioria dos funcionários da área de saúde ficam apreensivos e querem desenvolver IgG, achando que vai desenvolver imunidade. Então, isso daí, a doença em si, ela é muito incerta. A doença em si, ela é um troço muito novo. A gente sabe hoje em dia que quando você desenvolve o anticorpo, a gente sabe que esse anticorpo ele não perdura por muito tempo, né? E que a gente tem alguns estudos na China de que foi feito com macacos e que os macacos se recontaminaram, só que não se recontaminaram de uma forma grave. Então, eu acho que um dos fatores que que tem uma influência muito grande é o fator psicológico, entendeu? É lógico que os governos deveriam melhorar a testagem, testar mais em massa, fazer estratégias de abordagem para acompanhamento e estratégias de abordagem do manuseio da doença de uma melhor condição. A gente tem várias críticas em relação a vários procedimentos que são realizados, mas a gente vê que infelizmente hoje em dia ainda a melhor opção ainda continua sendo o lockdown, e isso daí você estimando uma contaminação melhor num prazo de tempo curto de 14 dias, é o que estabelece. Mas a volta de como eu acho que a volta da vida como era antes, eu acho que se for no final do ano que vem ou nunca mais, vai ser meio que algo bem confuso para quem passou por isso. Bom, doutor Márcio,
A gente agradece, nossa, cada contribuição maravilhosa que você está dando para a gente hoje. E para finalizarmos, a reinfecção é possível? Até o Dr. Maurício, ele chegou a falar um pouquinho dessa sensação, apesar dele estar bem agora, mas será que pode acontecer? Não pode acontecer? O que as pesquisas têm mostrado com relação a isso? Será que a gente cria esses anticorpos e depois não vai dar mais problema com a gente? Tem pessoas que falam, eu quero pegar logo isso, porque aí depois eu estou livre. Afinal, isso é uma verdade, não é? Qual seria a sua visão a respeito disso? O problema da reinfecção, o problema de você desenvolver o anticorpo inicialmente é a reinfecção ou o retorno do vírus, né? Tem alguns pacientes, a gente tem alguns artigos que são relatados que o paciente, após a cura sintomática, ele não tinha mais sintomas, e passaram-se 10, 14 dias e a pessoa, o paciente, voltou a ter recidiva desses sintomas todos de novo, né? Aí a pergunta é, ele reinfectou com um vírus com uma cepa diferente ou ele teve uma recidiva daquela infecção que já estava com ele? Teve algum quadro, alguma diminuição do sistema imune que fez com que esse vírus voltasse a ser reativado, né? A gente tem alguns dados que relatam de que pacientes assintomáticos, pacientes depois que evoluíram, que fizeram todo o processo de doença e evoluíram e ficaram assintomáticos, mesmo após 14 dias da cura completa de todos os sintomas, ele pode ficar até 40 dias eliminando o vírus ainda pelas suas excretas, pelas fezes, esperma e assim por secreções. Então, até 40, tem alguns relatos que até 45 dias. A gente tem um relato de que eu estava lendo ontem, acho que foi na Folha de São Paulo, se eu não me engano, de uma pesquisa que foi feita em BH, que eles viram que em duas cidades, em BH e uma outra cidade, 100% do esgoto estava contaminado com coronavírus. 100% do esgoto, né? Então, e a gente sabe, para piorar isso tudo, que o vírus é um vírus altamente mutável, que o vírus que saiu do Japão não foi o mesmo vírus que chegou aqui para a gente, ele já chegou na segunda mutação, né? É um vírus que provavelmente foi para a Itália e da Itália veio para o Brasil, e a gente já sabe que há mais ou menos um mês atrás o vírus já estava na 4ª mutação aqui no Brasil. Quer dizer, então por isso que é o problema todo da vacina. Vamos fazer uma vacina para se estabelecer esse vírus agora, mas esse vírus vai mudar, vai sofrer infecção, vai fazer processo de infecção de novo, vai fazer reinfecções, vai ter outras zonas, vão desenvolver vacinas baseadas em outras cepas e assim vão vacinar a população de novo. Provavelmente o que vai acontecer vai ser o quê? Que nem a influenza. A gente já se baseia em cepas que já estão predominantes em outras regiões, né? Geralmente a gente se baseia em cepas que estão correndo na Europa e na América, nos Estados Unidos. A partir daquelas cepas, eles produzem uma outra vacina para que quando chegar o inverno aqui no Brasil, a população já esteja vacinada. E a quantidade de doenças da infecção da forma grave pela influenza seja minimizada. Apesar que a gente já teve, no mês passado, 2 casos de falecimento de óbitos por influenza no estado, mais específico em São Gonçalo, né? Então, quer dizer, e quantos casos que foram passados juntos que foi como um Covid, né? Então, falar se você vai se reinfectar é o que eu falo para todos os meus pacientes, ninguém te garante nada. Eu atendo grandes números, eu atendo um bocado mais do Maurício, porque na quarta-feira à tarde, na realidade, é uma porta de entrada para o sistema público, então a gente acaba vendo uma quantidade maior de pacientes. Então a gente atende, mas assim, todos que voltam depois, já no quadro de sendo assintomático, a gente sempre tem a mesma orientação. A gente não sabe se você vai reinfectar, a gente sabe que a probabilidade de você reinfectar, uma vez que você já teve, de você ser reinfectando, há uma probabilidade de você ter uma doença mais branda, mas a gente também não pode garantir que não vai ficar grave, entendeu? Então, os cuidados são os mesmos de uma pessoa que não teve. Isso está em mutação, isso daí está em mudança o tempo todo. Um tempo atrás falavam que o vírus não passava pela barreira placentária, não passava da mãe para o feto.
Hoje em dia tem um artigo produzido na Europa que o cara falou e ele comprovou que o PCR do bebê que nasceu tinha, a placenta tinha PCR positivo, tinha o bebê que nasceu tinha vias aéreas contaminadas, mesmo antes de respirar. Né? Então, hoje em dia, a gente já sabe que isso tudo está caindo por terra, isso tudo está mudando o tempo todo. Então, pode ser que amanhã saia uma pesquisa, um artigo falando, não, você não se infecta, ou você se... mas até o momento não tem nada relatado, não. Então, posso te garantir que até 8 horas atrás não tem nada relatado. Entendi. E aproveitando, então, também uma notícia quentinha que a gente recebeu acerca do Hemorrio, você poderia falar rapidamente para a gente? Parece que eles já identificaram anticorpos, né, no sangue de alguns doadores. Como é que seria isso para dentro do nosso contexto aqui de centro de transfusão sanguínea? Na realidade, o Hemorrio ele não liberou um trabalho, né? Ele liberou uma nota falando que 28% dos doadores eles já apresentam, que doaram sangue lá nele, que eles já apresentam um título elevado, né, que conferia uma certa imunidade em relação à doença, que eles já tinham sido contaminados e evoluíram para a cura e estariam assintomáticos. Eu não li na realidade, eu não li a nota que eles liberaram. O que eu li foi um comentário que a gente conversou com outros amigos. Eu não cheguei a ler a nota, eu ainda vou ver a nota. Eu acho que foi ontem que liberaram isso, ou hoje. Né? Mas eu não sei se entra, porque o Hemorrio está fazendo um trabalho também de plasma de convalescente. O que é isso? Que é um trabalho que a gente também faz aí na clínica. A gente o projeto já tá em andamento, já foi colocado na plataforma. Já estamos fazendo, e está em andamento, né, o projeto? Já está em andamento. O projeto já está na plataforma Brasil, a gente está aguardando ele para o CONEP ser aprovado. Mas a gente já faz o plasma como forma de plasma compassivo, que é o quê? É aquele paciente que se contaminou para a COVID, né? Ele evoluiu para cura sintomática, ele não tem mais nenhum dos sintomas, ele tem um período aí de 14 dias pós-sintomas, né? E que, teoricamente, a gente pega ele no pico da IgG, que é o anticorpo de memória. A gente espera o anticorpo de fase aguda, que é a IgM, passar, e a gente pega ele no pico da IgG, a gente colhe aquele plasma, e esse plasma a gente infunde no paciente que está entrando na forma grave. Ele está grave e está piorando, entendeu? Ele não pode ser aquele paciente que já foi para o tubo e que tem uma carga viral gigantesca, aquele cara que está no tubo há 20 dias, 30 dias, que já está com falência de órgãos. Não adianta eu combater esse cara, porque, na realidade, a doença aí já é uma outra doença, não é mais o Covid, não é mais sarcose. Ali já é uma tempestade de citocina e ele está evoluindo para uma tempestade e está evoluindo para critérios mais do próprio organismo tentando combater aquele processo inflamatório. A gente tem que pegar ele antes dele começar isso daí. Ele está com uma carga viral alta. Então, o que a gente faz? A gente pega esse doador, colhe o plasma dele no processo de aférese, a gente titula ele antes, a gente faz uma titulação da dosagem de anticorpo dele para ver se a quantidade de anticorpo tem uma condição de fazer uma real neutralização daqueles vírus que estão circulando, né? E a partir dali a gente colhe, e quando ele está com essa carga viral em ascendência, que a carga viral está subindo e ainda não entrou nesse processo de cascata de inflamação, a gente infunde esse plasma e esses anticorpos fazem uma reação assim que é um troço, eu vou lhe ser sincero, assim, que está me surpreendendo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão envolvidas também estão vendo, surpreendeu também o pessoal do Hemorrio, das respostas, e surpreendeu o pessoal do Hemorrio, assim como está surpreendendo a gente. Na realidade, assim, o trabalho a gente não pode liberar os resultados preliminares, porque a gente quer publicar a gente está fazendo um trabalho muito legal, então a gente não pode liberar todos os resultados antes, porque senão algumas revistas talvez não possam aceitar. Podemos ter grandes expectativas com relação a isso. Porque tem algumas revistas que não aceitam e tal. A gente pode até falar de alguns casos que eles não entraram no estudo, que são casos que a gente cede o plasma como compassivo, né? Qual é o problema do plasma? O problema do plasma é que a gente não tem para todo mundo.
a gente tem que criteriar muito bem o paciente, tem que chegar muito bem numa fase muito específica do tratamento. É nessa fase que a gente tem que entrar, entendeu? E a gente entra e resolve. A gente não pode pegar esse paciente tardiamente. Quando a gente pega esse paciente tardiamente, a gente tem alguns médicos que querem fazer na forma de desespero, e a gente até faz, porque a gente entende? Mas a gente sabe que não vai ter uma boa evolução. Mas, graças a Deus, até agora, até nesses que a gente fez como compassivo, a gente teve um paciente que era um paciente de POC grave, né? Um paciente que já tinha um comprometimento pulmonar, evoluiu com pneumonia, foi para o O2, ficou com uma suplementação e foi para o CTI. E antes de ir para o tubo, a gente fez o plasma. E, na realidade, pelo fato do paciente ter uma carga viral muito elevada, a gente até pensou na possibilidade de fazer 2 doses. Fazer uma dose, avaliar a evolução dele, 72 horas fazer outra dose. E que a gente não precisou nem fazer. Simplesmente o cara melhorou assim absurdamente. Foi um troço muito legal. Que bom, hein? E a gente está chegando ao fim da nossa live, doutor Márcio. Mas você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos colaboradores? O que eu poderia deixar de significante é que cuidem de vocês, se cuidem, tomem todos os cuidados possíveis. Eu, hoje em dia, sei que no início, quando começou isso tudo, eu estava muito criterioso, passava álcool no volante do carro, se desse, eu passava álcool no meu carro inteiro, eu estava tomando, e aí com o tempo a gente vai deixando, e com o tempo a gente vai deixando isso daí cair por terra um bocadinho. A gente vai virando, vai falando assim, não, pô, não me contaminei ainda, espera aí, eu vou dar uma relaxada, poxa, não é tanto assim. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Cuidem de quem você ama, cuidem de quem está com você, se preocupe com as pessoas, estabeleça todos os parâmetros possíveis e imagináveis para que vocês possam ter o máximo de segurança possível. Porque eu tenho minha mãe com 80 anos e tenho minha filha com 2 anos e meio. Eu odiaria ver qualquer uma das duas contaminadas por minha causa. Então, se cuidem. É o melhor que vocês podem fazer para você e pelos próximos. Sim, a gente agradece. Pena que o tempo é tão curtinho. A gente tem tantas coisas, né, doutor Márcio? Poxa. Infelizmente esse Covid veio para dar uma sacudida, né? E assunto é o que não falta. A gente agradece por sua participação, assim como a equipe médica, né? Que são os nossos parceiros também na Semana da Saúde. Então, obrigada, doutor Márcio, pela sua participação, viu? Disponha, estamos sempre à disposição, sabe disso. Se precisar, é só falar. Com certeza. E a gente agradece também vocês, colaboradores, por participarem conosco desta live, acompanhando. Lembrando que, durante esta semana, as lives ocorrerão sempre no mesmo horário, de 12h a 1h. Lembrando que amanhã nós teremos a live de educação física. Então, venha participar com a gente. Amanhã teremos sobre atividade física durante a pandemia, risco ou benefício, com o personal Alex Ribeiro. Então, será imperdível. Aguardamos vocês. Até breve e um ótimo trabalho.